ele é a estrela de nosso sistema. Exerce fantástica influência sobre os planetas à sua volta. E, o mais importante, sua radiação derreteu as camadas de gelo que cobriam a Terra, o que há cerca de 3 bilhões de anos deu o pontapé inicial para que a vida começasse a saltar pelos oceanos. Foi graças a esse início de vida que hoje todos nós estamos aqui, evoluídos até uma raça pensante e assistindo a esse vídeo. A estrela de que estamos falando, importantíssima para o sistema solar, é claro, é o Sol, o astro-rei. Sem o Sol, nenhuma forma de vida teria vingado na Terra. E, como é a estrela mais próxima da Terra, em média, 150 milhões de quilômetros nos separam. Entender os fenômenos que regem seu comportamento constitui a base de todo o edifício do conhecimento da evolução estelar. No entanto, como veremos em parte do vídeo de hoje, e segundo contam os especialistas, em algum dia o Sol vai morrer pacificamente, aos poucos e lentamente. Daqui a uns 6 bilhões e 500 milhões de anos, mais ou menos. Cerca de 1,5 bilhão de anos depois da extinção da Terra, o nosso Sol vai sumir uma vez para sempre, tendo existido numa longa e rica vida. Entretanto, antes que todo esse tempo passe e antes do Sol deixar de existir, muitos fenômenos misteriosos ocorrem em sua superfície mesmo hoje em dia. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, pedimos que você se inscreva aqui no nosso canal e que também ative o sininho de notificações. Assim você apoia um mundo desconhecido e também nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. O mundo vai acabar daqui a 5 bilhões de anos. De que forma? O Sol vai engolir a Terra. Segundo as previsões dos especialistas, a estrela que rege o nosso sistema planetário vai entrar pouco a pouco na última fase de sua vida, uma espécie de terceira idade estelar antes de se apagar. Mas antes desse processo de envelhecimento, no entanto, o Sol vai passar por grandes transformações. Primeiro, ele vai se expandir e seu raio vai chegar à órbita de Marte, sufocando Mercúrio, Vênus e a Terra. O calor vai ser tão intenso que nada vai ficar vivo aqui na Terra. A radiação solar será avassaladora e as temperaturas na superfície terrestre alcançarão a marca de 700 graus Celsius. O núcleo solar vai virar uma fornalha infernal com temperaturas de até 100 milhões de graus Celsius. Depois, ele vai começar a perder massa na forma de violentos ventos. Além disso, o hidrogênio, até então seu elemento principal, vai se esgotar. E as reações termonucleares que fervilham no centro do Sol vão cessar. Por fim, ele vai começar a perder calor. O fim de sua vida, então, estará próximo. Ele vai se tornar uma estrela fria ou uma anã branca, como dizem os astrônomos. Seu núcleo terá apenas metade da massa que tem atualmente, e o raio, que hoje é de 700 mil quilômetros, vai cair para ínfimos mais ou menos 12 mil quilômetros. Um evento que infelizmente nenhum de nós vai poder ver, mas que com certeza estará entre um dos mais belos do universo e um dos mais violentos também. No entanto, aqui da Terra, nós continuamos a observar o astro gigante e continuamos a observar sua estrutura quente, o que inclui o que cientistas chamam de o lado oposto do Sol. Em 2010, a NASA lançou ao espaço a nave não tripulada Solar Dynamics Observatory, conhecida pelas siglas SDO. Ela é dotada de 4 potentes telescópios que mandam aqui para a Terra imagens em alta definição da superfície do Sol e de seus arredores. Com a ajuda da SDO, a NASA estuda processos solares que afetam a vida aqui na Terra e em todo o sistema solar. Mas o SDO capturou uma cena intrigante no mês de março de 2012. Um misterioso objeto esférico teria ficado conectado ao Sol por cerca de 80 horas. E depois que ele partiu, a estrela apresentou uma sequência de tempestades e erupções. O resultado disso, segundo alguns cientistas, foi o apagamento de uma porção do Sol que ficou com uma mancha preta em sua superfície. Sem dúvida, um acontecimento muito incomum e que mexeu com a cabeça de astrônomos no mundo inteiro.
Tempos depois, em janeiro de 2019, o SDO, mesmo equipamento, flagrou uma cena parecida. Um objeto esférico, 100 vezes maior do que a Terra, foi visto outra vez ao lado do Sol. E como na visita de 2012, parecia estar sugando o plasma solar. Seria uma ilusão de ótica? Um fenômeno natural? ETs? Todas essas teorias ganharam espaço naquele momento. Cientistas da NASA afirmam que esses são fenômenos naturais ainda não totalmente esclarecidos. Eles garantem que essa mancha preta é um buraco coronal, fenômeno comum na atmosfera do Sol. Porém, os mesmos cientistas da NASA ficaram em silêncio sobre a esfera negra e seu cordão umbilical cósmico. A teoria mais maluca oferecida por um teórico da conspiração e que vai contra tudo o que disseram os cientistas da NASA é a de que, na verdade, uma gigantesca nave alienígena estaria de tempos em tempos sugando a energia do nosso astro-rei com algum objetivo desconhecido. Talvez ela só estivesse abastecendo. Talvez estivesse enfraquecendo o Sol para desequilibrar a vida aqui na Terra e depois nos invadir, disse o conspiracionista que supôs essa tese. Para a astrônoma Elizabeth Dalpino, trata-se de um fenômeno chamado loop magnético. Esses loops, quando colidem com outros próximos, têm uma liberação rápida e violenta de energia magnética, que denominamos de explosão solar, diz ela. No entanto, apesar de muitas teorias, tudo sobre esse fenômeno ainda continua sendo um grande mistério. Essa não foi a única teoria maluca criada ao redor do Sol nos últimos anos. Muito pelo contrário. Uma série de outros enigmas foram divulgados em torno do nosso astro-rei. Ano passado, em 2019, por exemplo, falamos aqui no canal Mundo Desconhecido sobre o cometa C2019Q4, descoberto no final de agosto e que assumiu as primeiras colocações em assuntos astronômicos. Quando surgiu, o cometa chamou a atenção por ser o segundo corpo interestelar a cruzar o sistema solar. O primeiro foi o Oumuamua. Um corpo interestelar quer dizer que ele veio de outro sistema planetário bem distante daqui. No entanto, o mais tarde apelidado de Borisov, em homenagem ao seu descobridor, o astrônomo Gennady Borisov, com novas observações, o cometa parece estar prestes a explodir. Desde o começo de março desse ano de 2020, ele brilhou mais forte em 2 ocasiões, indicando fragmentações contínuas em seu núcleo. Recentemente, cientistas teorizaram se seria possível uma espécie de interceptação desse cometa para saber se ele traz mais informações de outro sistema solar. A maior curiosidade mesmo é se ele estaria carregando água, pois isso seria o primeiro indício do líquido fora do nosso sistema solar. Mas voltando, qual é o motivo do cometa estar explodindo? Segundo os astrônomos, isso estaria acontecendo porque o cometa Borisov é feito de detritos gelados, mas a sua trajetória o aproximou muito do Sol. Em dezembro de 2019, ele esteve a 190 milhões de quilômetros de nossa estrela e a alta temperatura pode ter causado mudanças nas estruturas internas do cometa. Um mês antes, os astrônomos capturaram imagens do cometa que exibiam sua impressionante cauda com quase 160 mil quilômetros, o que já era um motivo para alerta. Mas o que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje? Acontece que esse poderia ser mais um motivo para uma explosão acontecer no céu. Se o objeto interestelar se aproximar um pouco mais do Sol, uma colisão seria algo iminente. Agora chegamos então ao momento de falar sobre a descoberta que dá título ao vídeo de hoje. Essa descoberta fala sobre um mistério que foi registrado no Sol no dia 8 de agosto de 2019. O que as sondas da NASA registraram neste dia aconteceu no lado oposto do Sol, a face do Sol que não está voltada para a Terra. O fenômeno começou por volta de 7 horas da manhã, e às 7 horas e 14 minutos, o Sol ficou totalmente eclipsado diante das câmeras da sonda Helios-Weaver. Depois de vários minutos, ele começou a reaparecer, exatamente como num eclipse solar total. Mas o que tem de misterioso nisso? Eclipses não são um evento comum? Acontece que nenhum eclipse estava programado para esse momento do ano, o que fez do fenômeno algo muito misterioso.
Depois deste fato, muitas teorias surgiram, e cada um, claro, interpretou da sua forma. O que teria causado o eclipse visto por muitos como artificial? Seria uma nave? Um OVNI? O mistério fica ainda maior quando lembramos que isso aconteceu do outro lado do Sol, de modo que este eclipse não foi visto aqui da Terra. Alguns dizem que o evento tem explicação com o planeta Nibiru, o suposto planeta 9, escondido em nosso sistema solar e que abrigaria vida inteligente. No entanto, ninguém tem mesmo certeza do que poderia estar tão perto assim do Sol sem causar efeitos gravitacionais violentos. O fato é que antes desse fenômeno incomum acontecer, os chamados crop circles já tinham sido observados no Sol, o que muitos encaram como uma previsão. Assim, o bizarro eclipse no Sol não seria tão anormal. Seria um anúncio de algo por vir? As trevas do mundo? Ou explosões solares muito intensas? As medições dos ventos solares do Sol, segundo os astrônomos, continuam elevadas, o que realmente indica uma anomalia. Vários instrumentos da NASA fizeram a mesma leitura. Porém, sobre o assunto, tudo ainda é um enorme ponto de interrogação que parece estar muito longe de ser respondido. Na verdade, quando falamos do universo, tudo parece ser sempre assim. Um mistério insolucionável. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!